por gentileza. Bom, gente, boa noite. Mais uma sexta que a gente está aqui juntos, né? Hoje a gente vai fazer uma redação aqui, juntos. Então, já preparem seus cadernos, canetas, o que vocês quiserem utilizar, porque a gente vai redigir uma redação. Mas, para a gente não perder o fio da meada, e prometo que vai ser a última vez que a gente vai fazer isso, vamos puxar toda a redação, o que é cada parte da redação, para a gente dar uma fixada melhor, né? Hoje a gente vai falar sobre a redação do Enem, então o que a gente vai ter na aula de hoje? A primeira coisa vai ser a correção das respostas da aula anterior. Eu deixei para vocês um formuláriozinho para ser preenchido, um resumo sobre os elementos fundamentais da redação do Enem. Então a gente vai falar de novo sobre introdução, vai falar de novo sobre desenvolvimento e vai falar mais uma vez sobre conclusão. E a gente vai fazer uma atividade prática que é a escrita da redação, mas a gente vai parte a parte, tá? Até porque eu quero treinar vocês com relação ao tempo da redação. A gente vai começar a falar um pouquinho disso hoje. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a correção da atividade, né? Passei para vocês uma atividade semana passada, onde foi dividida em 3 partes essa atividade. Na primeira parte, eu coloquei algumas frases para vocês identificarem. A primeira é necessário que todos se conscientizem que o preconceito é errado, para que o mundo se torne melhor. A gente já falou sobre proposta de intervenção, conclusão, né? Esse trecho, pessoal, a maior parte de vocês respondeu que é um texto genérico. E teve uma parte que respondeu que era utópico. Para quem respondeu que o texto era genérico, acertou. É um erro genérico a gente dizer que é necessário que todos se conscientizem. Isso é muito óbvio, vamos colocar assim. Então é fácil de dizer isso, é fácil de fazer essa afirmativa. Não tem um agente específico, eu não estou propondo uma coisa a alguém, eu não estou propondo algo de forma direta. Então, não tem porquê a gente fazer essa menção, vamos colocar assim, né? A segunda questão que eu deixei falava sobre, para resolver o problema da falta de saneamento básico no Brasil, é importante que os jovens participem de mutirões de limpeza nas escolas. A maior parte de vocês disse que essa proposta de intervenção ela é desconectada no sentido de ser divergente entre a tese e a proposta de intervenção. Para quem diz que é desconectada, de fato, ela é bem desconectada, uma vez que o problema é o saneamento básico, ou seja, é aquilo que as pessoas precisam no ambiente fora da escola. E não, a limpeza das escolas não vai ajudar de forma primária. É claro, é evidente que se a gente estimula o processo de limpeza dentro da escola, a gente consegue fazer com que esse aluno tenha mais responsabilidade com o ambiental, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ajustar essa luz aqui que ela está me incomodando. Bom, a terceira pergunta que eu fiz para vocês, a terceira proposta de intervenção foi a seguinte: o governo precisa tomar providências para acabar com a violência no país de uma vez por todas. A maior parte de vocês disse que essa era uma afirmativa genérica e teve quem disse que era utópica também. Pessoal, essa afirmativa, o governo precisa tomar providências para acabar com a violência no país de uma vez por todas, ela é utópica, tá? Porque acabar de uma vez por todas com a violência é algo que a gente ainda não viu nenhum país, nenhum movimento, ninguém que conseguisse fazer algo de forma semelhante. Então, não vamos acreditar que isso vai acontecer nesse momento, que isso vai acontecer dessa forma. Ok, pessoal? A quarta pergunta que eu fiz para vocês a quarta afirmativa.
Diante da exclusão digital, é necessário investir na educação ambiental, pois ela forma cidadãos mais conscientes. Essa proposta de intervenção, a maior parte de vocês disse que ela é desconectada. E teve quem disse que ela era utópica. Pessoal, essa proposta de intervenção, ela é desconectada, porque a gente está falando de exclusão digital. Claro que a educação ambiental é importante, mas ela não tem, como que eu posso dizer, ela não tem relação direta, né, com o tema que foi colocado de forma anterior. A última afirmativa foi: a sociedade deve se unir para mudar o que está errado e buscar justiça para todos. Isso é uma proposta que vocês me afirmaram que ela é uma proposta genérica. E teve quem colocou utópica. Acho que essa pessoa botou utópica para todos, mas tudo bem. Ela é uma proposta genérica, pessoal. Por quê? Sociedade se unir é muito amplo. Eu não estou citando quem que tem que se unir, como que tem que se unir, quando que tem que se unir ou coisas do gênero, tá? Eu preciso ser mais específico, eu preciso ser mais direto, eu preciso ser mais incisivo com aquilo que eu espero. Quem, o que, quando, como, por quê. Lembre-se desses 5 toques quando a gente falar de proposta de intervenção. Na segunda parte, eu pedi que vocês reescrevessem corretamente cada proposta. Para a primeira, que era a proposta sobre o preconceito, eu sugeri essa escrita. O Ministério da Educação, já estou dizendo quem, deve implementar programas de conscientização nas escolas. Estou dizendo o quê? Por meio de palestras, oficinas e campanhas midiáticas. Estou dizendo como. Com a finalidade de combater preconceitos e promover o respeito à diversidade. Estou dizendo o porquê, estou justificando. Sendo aplicados anualmente em todas as redes públicas de ensino. Eu estou dizendo quando. A única diferença é que eu troquei a ordem, né? Eu troquei o porquê com o quando. Mas essa ordem não necessariamente precisa ser seguida à risca. Você pode ter liberdade para isso, tá? Na segunda proposta, eu fiz a escrita, eu respondi essa segunda proposta da seguinte forma. O governo federal, em parceria com prefeituras, deve investir em obras de infraestrutura de esgoto e abastecimento de água, utilizando recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, a fim de garantir saúde e qualidade de vida à população, priorizando regiões carentes do Norte e Nordeste até 2030. Nessa proposta, quem é o governo federal? Em parceria com as prefeituras. Vai fazer o quê? Investir em obras de infraestrutura de esgoto e abastecimento de água utilizando o PAC. Dá para ir até um pouquinho mais além se você tiver conhecimento de causa. O PAC é justamente para fazer esse tipo de movimento, para fazer esse tipo de investimento, a fim de garantir saúde e qualidade de vida. Estou dizendo por quê. Priorizando regiões carentes do Norte e Nordeste até 2030. Tá bom? 3. Proposta sobre violência. Lembrando sempre que essas propostas são da afirmativa anterior, tá? Da parte 1. O Ministério da Justiça, em conjunto com secretarias estaduais de segurança, deve ampliar programas de policiamento comunitário e mediação de conflitos, por meio de treinamento de agentes e integração com a população local, com a finalidade de reduzir índices de violência urbana, sendo aplicados nas capitais brasileiras em áreas com maiores índices de criminalidade. O meu quem? Ministério da Justiça, junto com secretarias de segurança. O meu que? Ampliar programas de policiamento comunitário e mediação de conflitos. O meu como? Por meio de treinamentos com agentes e integração com a população local. O meu porquê? Reduzir índices de violência urbana. E o meu onde? Que pode ser o meu quando? Nas capitais brasileiras em áreas com maiores índices de criminalidade.
Na proposta 4, que a gente falou sobre exclusão digital, o Ministério das Comunicações, em parceria com empresas de tecnologia, deve ampliar o acesso gratuito à internet banda larga, por meio da instalação de antenas em regiões periféricas e rurais, com a finalidade de reduzir a exclusão digital e democratizar o acesso à informação até o ano de 2027. Por fim, a proposta sobre justiça social. Poder Judiciário, em conjunto com ONGs de direitos humanos, deve criar projetos de orientação jurídica gratuita por meio de postos de atendimento comunitário em bairros periféricos, a fim de garantir maior acesso à justiça e reduzir desigualdades sociais, funcionando de forma contínua, semanalmente, em todo o território nacional. Na parte 3, pessoal, eu pedi para vocês fazerem uma análise crítica dessa proposta. Para combater o preconceito linguístico, o Ministério da Educação deve promover campanhas nas escolas públicas, por meio de vídeos, rodas de conversa e atividades interativas. Essa ação visa incentivar o respeito à diversidade de fala e combater o estigma social associado aos diferentes sotaques e variações linguísticas, especialmente nas regiões onde a discriminação é mais recorrente. Feita a análise dessa proposta de intervenção, qual que é o nosso objetivo? Primeira coisa, saber se ela apresenta os 5 elementos obrigatórios. Quais são os elementos que estão presentes nela? Primeiro, a ação. Qual é a ação? Promover campanhas. A segunda é o agente, quem vai realizar? No caso, foi o Ministério da Educação. No terceiro, qual é o meio? A partir de vídeos, rodas de conversa e atividades interativas. A finalidade, incentivar respeito à diversidade e combater estigmas. E o detalhamento, contexto escolar e regiões mais afetadas. Tá? Esse detalhamento pode ser o onde ou pode ser o quando. Na segunda pergunta dessa parte 3, eu pedi que vocês observassem se ela está bem conectada ao tema e ao desenvolvimento hipotético. A gente tem essa conexão com o desenvolvimento, quando está falando a respeito do preconceito linguístico. Consegui mostrar para vocês essa lógica entre o problema e a solução. Por fim, o que poderia ser melhorado? A provocação era que fosse conseguido identificar que poderia colocar o prazo de execução, poderia também incluir parcerias com meios de comunicação e poderia também dar mais detalhamento a respeito da avaliação da eficácia, como, por exemplo, falar sobre as pesquisas de impacto. Dúvidas até aqui, pessoal? Me sinalizem aí, por gentileza, ou no chat. Boa noite, Andrei. Boa noite, Narielle. Acabaram de chegar. Me sinalizem aí, pessoal, se ficou alguma dúvida a respeito da atividade que eu deixei para vocês na última semana, por gentileza. Deixa eu só fazer uma coisa, pessoal. Eu estou com um retornozinho aqui para mim, retorno de vídeo, e acho que vocês estão com um delay entre o vídeo e a imagem, entre o áudio e o vídeo. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Então vamos lá, gente. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a introdução na redação do Enem. Só para relembrar, tá, pessoal? Então a gente vai passar aqui de forma bem rápida, bem tranquila. A introdução, pessoal, a gente tem que lembrar que é o primeiro parágrafo da redação. Então, ele tem como objetivo situar a pessoa que está lendo sobre o tema que você vai trabalhar. Não somente o tema, mas sobre a tese que você vai defender ou criticar, né? O que você vai falar nesse seu texto, nessa sua redação. É nesse momento que você que vai estar escrevendo o texto vai começar a demonstrar clareza, vai começar a demonstrar, como é que eu posso dizer, coesão, que você é uma pessoa sisuda, que você é uma pessoa que consegue falar em poucas palavras, demonstrar em poucas palavras o que você vai estar defendendo, o que você vai estar mostrando. E, claro, a norma padrão da língua portuguesa. A gente vai ter algumas aulas de gramática só para relembrar, só para fixar. Mas isso é muito importante, pessoal, a partir da introdução. Porque é a introdução que vai ser o chamariz para o seu texto, que vai ser o ponto de partida do seu texto, que vai dar uns bons pontos para vocês das 4 primeiras competências, só não na de proposta de intervenção. Mas ela é muito importante quando você chegar lá também, tá? Então, quais são as funções da introdução? Primeiro é apresentar o tema. O que o aluno vai fazer é falar sobre o tema da redação. Uma coisa que vocês sempre têm que imaginar, pessoal, é que a sua redação deve ser escrita para alguém que não sabe qual que é o tema. Mas, professor, os professores que estão corrigindo não sabem o tema? Sabem. Mas você deve presumir que é como se eles não soubessem. Isso ajuda muito na hora de você fazer a escrita da sua redação, porque aí é como se você estivesse escrevendo uma reportagem ou um texto para alguém que não faz noção do que está acontecendo nesse momento. No Brasil, por exemplo, né, que os temas da redação são bem localizados. Vocês vão delimitar a abordagem. Vocês não vão repetir o tema, mas vocês vão dizer qual parte daquele tema vocês vão discutir, que no caso é a sua tese. A sua tese, pessoal, vai ser a opinião ou posicionamento a respeito daquilo que você está discutindo. É como se você fosse alguém que desse um pequeno spoiler daquilo que você vai trabalhar nos parágrafos seguintes, tá? Qual que é a estrutura básica da sua introdução? O que a gente espera que tenha uma boa introdução? É uma contextualização. Essa contextualização pode ser com repertório sociocultural que você tenha, seja ele quais for, a gente já trabalhou de forma detalhada em aulas anteriores, podem pegar lá no YouTube se vocês tiverem com alguma dúvida. Só que uma atenção muito grande vocês têm que ter é que esse repertório tem que ser condizente com o tema. Não adianta você pegar um repertório que nada tenha a ver com o seu tema. Você vai apresentar o seu tema logo após você fazer a sua contextualização. Vocês vão dizer de forma clara o que é solicitado pela proposta, que você vai citar lá no final. E, claro, você vai falar sobre a sua tese. Qual é o seu ponto de vista com relação a aquele tema, aquela citação, a qualquer coisa do gênero, tá? Então, contextualização, você vai usar uma boa parte do seu repertório. É aqui que você mostra se você compreende do assunto. Claro, no desenvolvimento você vai destrinchar mais. Mas a partir do que você mostra se você compreende ou não determinado assunto, você vai apresentar o seu tema, onde você vai explicar sobre ele, e você vai dizer qual que é a sua tese. Tese essa que vai ser necessário você retomar ela lá na hora da conclusão, tá bom? Quais são as estratégias que você pode tomar antes de fazer a própria introdução? Tem algumas estratégias que eu separei para vocês que podem ajudar muito. Como, por exemplo, trazer um fato histórico. É muito, muito, muito bom quando a gente pega uma redação que já começa com um fato histórico sobre aquele assunto.
demonstra que você estudou, você tem conhecimento político, você tem conhecimento cultural, você tem conhecimento histórico, você tem conhecimento social sobre aquele tema. Você não está ali só repetindo uma formulazinha. Isso é muito importante para quem vai ler a sua redação. Claro que também é bom uma introdução filosófica. Quando você consegue citar a filosofia, a gente sabe que a filosofia é a arte do ser humano, é a arte de ser e estar do ser humano. Você consegue fazer com que a sua redação seja mais rica, por exemplo. Continuando, você também pode fazer uma citação jurídica. É muito comum e muito importante e muito bonito quando a gente vê uma citação à Constituição, uma citação ao Código Penal, por exemplo. Quando a gente fala de alguns direitos mais específicos, a gente fala, por exemplo, da cartilha dos direitos do idoso, da cartilha dos direitos da criança e do adolescente. Então, se você domina esse conhecimento, use, porque é muito importante para você. Fazer uma referência também sociológica ou cultural, quando a gente traz dados específicos, dados que são reais, factíveis, tá, gente? Normalmente o examinador, normalmente o corretor, ele não vai fazer uma busca para confirmar se os seus dados estão certos ou não. Mas não caia na besteira de citar dados que você não se lembra, tá? Porque o seu corretor, ele pode saber esse dado de cor e aí vai te prejudicar bastante. Você também pode fazer uma citação literária ou cinematográfica, fazendo algumas alusões tanto a livros, filmes, séries, que falem bem com o tema, que conversem com o tema. Desde a primeira aula a gente fala isso com vocês. Não há problema nenhum em você citar uma série muito conhecida, um filme muito conhecido, ou até mesmo uma música muito conhecida, desde que essa citação tenha uma relação direta com o seu tema. Então, o que, que a gente evita na introdução? Repetir o tema de forma mecânica, né? Repetir a proposta que foi dada na redação do Enem, né? Nos textos base, a solicitação que o Enem faz. Fazer algumas divagações, fazer algumas generalizações, como, por exemplo, desde os primórdios, nos dias de hoje. Claro que, num contexto muito bem escrito, você pode lançar mão, mas demonstra falta de conhecimento sobre o tema, tá? Frases prontas ou clichês. Esse é um tema muito importante para a sociedade. É óbvio que ele é, mesmo que a gente não concorde, mas é óbvio que ele é, senão os professores lá da Universidade de Brasília não teriam colocado ele como um tema a ser discutido na redação do Enem. É claro que fugir do tema zera a redação. Então, sempre se lembrar para não fugir do tema proposto na redação, tá bom? Qual é a extensão da sua redação e qual o estilo que você pode adotar? Normalmente, quando a gente fala de redação, pessoal, a gente comenta que ele deve ter entre 4 e 6 linhas, porque a gente precisa deixar espaço, tanto para os 2 parágrafos de desenvolvimento, 2 ou 3, normalmente 2, quanto para a conclusão. Então, a sua introdução ela tem que ser clara e objetiva. Ah, professor, mas a minha letra é muito pequena. Dá uma treinadinha para aumentar um pouquinho. Ah, professor, mas eu escrevo um garrancho. Diminui o tamanho da sua letra. Senão, ambos os lados vão ter dificuldade na hora de estar fazendo a escrita da redação, por falta de espaço ou por excesso de espaço, e não saber o que escrever. A linguagem, pessoal, é óbvio, precisa estar de acordo com a norma padrão culta da língua portuguesa, ok? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês um exemplo. Eu vou trabalhar esse tema como exemplo durante a nossa aula toda de hoje, tá bom? O tema que eu trouxe para vocês é os desafios para o combate da intolerância religiosa no Brasil. Como introdução, eu trouxe esse texto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948 pela ONU, garante a liberdade de crença e culto como direito fundamental de todos os indivíduos. Entretanto, observa-se que no Brasil a intolerância religiosa ainda se manifesta por meio de discriminação e violência contra praticantes de diferentes tradições. Nesse sentido, é imprescindível discutir os fatores que dificultam a efetivação do respeito
a liberdade religiosa no país. Pessoal, nesse exemplo que eu fiz para vocês, eu coloquei um repertório inicial quando eu cito a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu apresento ao tema, que é a intolerância religiosa no Brasil, sem fazer uma cópia, né? Sem fazer um recorte do tema principal, mas eu consigo citá-lo. A minha tese é que a necessidade de discutir os fatores que dificultam o respeito à diversidade. E eu consigo consigo identificar isso em toda a minha introdução. Aí vem a nossa atividade. Agora é com você. Pessoal, o tempo ideal da redação é 1 hora. Então, como que a gente divide esse tempo? 15 minutos para você fazer a introdução, meia hora para o desenvolvimento, 15 minutos para a conclusão. Isso é treino, pessoal, porque, obviamente, você não pode ficar com o relógio lá na hora do Enem. Então, como treino, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão ter 15 minutos e vocês podem ficar na chamada, tá? Enquanto vocês estiverem escrevendo, que vocês vão ver os 15 minutos aqui. Eu vou colocar para vocês. Vocês terão 15 minutos para fazer uma introdução no seu caderno. Então, pegue caderno, pegue caneta. Para quem chegou depois, Andrei e Narielle, peguem caderno e caneta hoje, tá? Para a gente fazer a redação. Sobre o tema, eu falei com vocês que eu ia usar esse tema. Falei 2 semanas atrás. Os impactos da adultização infantil nas redes sociais e as medidas necessárias para preservar o desenvolvimento saudável na infância. Vou repetir o tema. Os impactos da adultização infantil nas redes sociais e as medidas necessárias para preservar o desenvolvimento saudável da infância. Vou colocar agora os textos de apoio, pessoal. Eu fiz 4 textos de apoio para vocês no Google Sala de Aula, tá? Deixa eu só soltar o texto aqui agora. Não, vocês não vão me enviar nada agora, pessoal. Eu quero que vocês escrevam no caderno, se preocupem em escrever no caderno, ok? Por gentileza. Eu não quero que vocês se preocupem com nada nesse momento, tá bom? Deixa eu só liberar lá no sala de aula. Por gentileza. Vai estar lá na parte de atividades, tá, pessoal? Não se esqueçam. Acabei de liberar para vocês essa atividade. Tá o nome atividade 22/8, que é a nossa data de hoje, tá bom? Por favor, não saiam da sala de aula virtual. Por quê, professor? Porque a gente ainda tem conteúdo. Eu vou falar com vocês sobre desenvolvimento, relembrar e sobre conclusão. Tá bom, pessoal? Não? Como você quiser, Maria. Eu recomendo fazer de caneta porque vai trabalhar a sua técnica para o Enem, tá? Deixa eu só colocar, pessoal, o cronômetro aqui para todo mundo ver. Pronto. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Me informem aí, por gentileza, se vocês têm alguma dúvida antes de eu soltar o tempo. Os textos de apoio estão lá no Google Sala de Aula, tá? Aquele formulário vocês não preenchem agora. Eu só quero que vocês foquem em escrever no caderno de vocês, tá bom? Foquem nisso. Só me dá um ok aí, gente, se vocês têm alguma dúvida ou não, por gentileza. Me deem o ok de vocês aí. Um joinha, um ok, ou alguém abre o microfone e fala, por gentileza. Ok, pronto. Vou considerar então que todo mundo entendeu. Vocês têm 15 minutos, pessoal, e o tempo de vocês começa agora. Boa sorte a todos. Tô por aqui, tá? Só vou fechar a câmera.
Bora lá, pessoal. Vamos voltando todo mundo para cá. Quem puder aí no grupo que acabou o tempo. Vamos voltando. Quem fez, fez. Quem não fez, agilize, que a gente vai dar sequência. Malu, Emanuel, Nariellen, vocês me escutam bem? Me confirmem aí, por favor. Sim, professor. Pronto. Me digam aí rapidinho como é que foi. Conseguiram escrever? Foi difícil? Foi fácil? Malu estava terminando os argumentos. Bom. A vantagem do Enem, pessoal, é que assim, vocês têm que pensar em fazer a redação em 1 hora. Hoje foi um pouquinho mais apertado porque vocês leram o texto e fizeram a introdução em 15 minutos. Então, vocês podem optar por usar 1 hora só para escrever a redação, né? E a parte de leitura vocês encaixam nas 4 horas e meia restantes. Vamos lá então, pessoal. Emanuel, Letícia, Narielle, vocês têm alguma coisa a pontuar, para falar? O que vocês acharam? Me digam aí, por gentileza. Me falem aí para a gente poder dar sequência no conteúdo. Só ver o que os meninos estão digitando e a gente dá sequência. Tá bom? Professor, vou falar em voz porque digitando me dá um pouco de preguiça. Eu até prefiro. Assim, eu achei um pouco desafiador por conta que o tempo estava na tela e no Enem a gente não tá mostrando ali o tempo, o cronograma de 15 minutos. Então eu achei um pouco desafiador por conta disso. Mas eu consegui fazer de boa. Pronto. A ideia de colocar o tempo, pessoal, e quando vocês forem escrever em casa também, coloquem o tempo, porque quanto mais vocês conseguem a memória muscular que daquele tempo, consigo escrever em X tempo todas as vezes, ótimo. Quando eu chegar no Enem, eu não vou atrasar, entendeu? Eu sempre recomendo fazer a redação primeiro. Tá mais descansado, tá tranquilo, então você já pega, já faz a redação, já se livra da redação e aí vai para as perguntas, porque o dia de redação é um dia muito cansativo. Se você deixar para fazer a redação por último, filho, dificilmente sai alguma coisa de muita qualidade, sabe? Bom, vamos lá então, enquanto o Emanuel digita. E aí meu passador resolveu parar de funcionar. Foi um pouco fácil, já que todo mundo sabe muito sobre o assunto, fica moleza, de fato. Mas pode acontecer também no Enem, viu, filho? Viu, Manuel? Acabar tendo essa facilidade, vamos dizer assim, é perfeitamente possível fazer, tá? Não é bicho de 7 cabeças, não. Eu acredito piamente que vocês dão conta, para ser muito honesto com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Meu bichinho resolveu parar de funcionar mesmo. Mas vamos assim mesmo. Vai dar certo. Então vamos lá, pessoal. O desenvolvimento na redação do Enem. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando dos 2 parágrafos principais da redação. Então, o que a gente espera que tenha nesses 2 parágrafos principais? A gente espera que tenha uma boa apresentação do tema,
do tema não, da tese que você está trabalhando. Que você consiga ter organizado os seus argumentos, que você consiga ter sustentado principalmente os seus argumentos, tá? E que você já consiga encaminhar para proposta de intervenção a sua tese. Quais são as funções do desenvolvimento? A primeira é sustentar a tese, porque a sua tese que você falou na introdução, você vai discorrer sobre ela, explicar sobre ela, dissertar sobre ela. Então, cada parágrafo do seu desenvolvimento tem que ter um direcionamento, um aproveitamento com relação à tese que você citou lá na introdução. Além disso, pessoal, o seu desenvolvimento precisa exemplificar, trazer exemplos concretos. Você precisa da sustentação, da base para aquilo que você está defendendo. Não só trazer exemplos, mas também você vai explicar o que você está fazendo, como, quando, por quê. Tudo isso é muito importante quando a gente faz o nosso desenvolvimento. Por isso que são os maiores parágrafos, por isso que são a maior parte. Vamos pensar assim, a redação do Enem a gente coloca em 30 linhas. Dessas 30, são de 4 a 6 para a introdução, de 4 a 6 para a proposta de intervenção. Então, a gente tira 12 linhas, sobram 18 linhas para a gente fazer o nosso desenvolvimento. Então, dá 2 parágrafos de 9 linhas, pessoal. Então, é muito, muito e muito importante saber usar de forma satisfatória esses 2 parágrafos. Então, você vai ter um espaço maior, você vai ter uma oportunidade maior de colocar o que você quer, e você tem que saber aproveitar mais fazendo essa utilização. É claro que, como eu tenho falado com vocês, todas as aulas, todos os nossos encontros aqui, tentem manter a fluidez do seu texto, tentem manter o flow do seu texto. Lembra, pessoal, que o ápice do seu texto tem que ser a conclusão. Então, você vai crescendo no seu assunto, crescendo na sua argumentação, tendo em vista que você vai fechar ela 100% na sua proposta de intervenção, tá, pessoal? Só lembrando que o Wallace colocou aí o formulário da lista de frequência. Para além disso, pessoal, a gente também tem que ter uma estrutura básica do desenvolvimento. E essa estrutura pede 3 momentos. O primeiro, a ideia central, que é o tópico frasal de cada parágrafo do desenvolvimento. Por exemplo, no caso da redação que eu construí para a aula. Um dos fatores que contribuem para a intolerância religiosa no Brasil é a falta de políticas públicas eficazes de educação voltadas para a diversidade cultural. Além do tópico frasal, a gente precisa da exemplificação e a justificativa ou explicação. Isso ocorre porque a ausência de debate sobre pluralidade de crenças nas escolas perpetua preconceitos e estereótipos. Além disso, pessoal, eu vou fazer uso do meu repertório sociocultural, onde eu vou jogar dados, onde eu vou fazer citações, onde eu vou trazer a minha bagagem toda para a redação do Enem. Por exemplo, segundo dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que era o ministério à época, em 2022, foram registradas mais de 500 denúncias de violência motivada por intolerância religiosa em um único ano. Observem, pessoal, como isso é grave. Então, quando a gente fala do tamanho do desenvolvimento, a gente fala normalmente em 2 parágrafos, cada um abordando um aspecto da sua tese. É claro que vai ter temas que você vai conseguir fazer parágrafos contrapostos, parágrafos que se opõem entre si, mas na grande maioria deles, os 2 parágrafos vão se complementar. Então, você precisa ter 2 argumentos, estando numa mesma linha ou estando conflitantes, para você fazer o seu desenvolvimento. Professor, eu posso fazer 3 parágrafos? Pode, não há nada que impeça. Mas você fazer 3 parágrafos é mais assunto para você discorrer em um menor espaço. Como eu disse, vamos pensar que a introdução e a conclusão são 6 linhas cada. Lhe sobram 18 linhas. Em 2 parágrafos, você vai ter aí à disposição 9 linhas para cada parágrafo.
Se você quiser fazer 3 parágrafos, de 9 cai para 6 linhas. Então, assim, pode parecer uma diferença pequena, mas na hora de você fazer a escrita, vocês vão perceber como que faz diferença na hora da gente redigir uma redação à vera. Em alguns casos, como eu falei, 3 parágrafos, lembrando que Enem só tem 30 linhas e nada mais. Não existe verso no Enem, não existe puxadinho, são as 30 linhas e você tem que se adaptar a elas, ok? Então, algumas estratégias para se argumentar. A gente falou disso quando teve a aula de desenvolvimento. A primeira é a argumentação histórica, trazendo para a redação, à luz da redação, temas ou eventos ou processos históricos que sejam muito conhecidos. Você pode também fazer argumentação filosófica, utilizando-se de conceitos ou ideias, ou até mesmo citações de filósofos, para enriquecer a sua análise. Você também pode fazer uso da forma sociológica da argumentação, aonde você se baseia em dados estatísticos, dados que estão disponíveis para todo mundo acompanhar, estudos e pesquisas também. E também a forma jurídica, pessoal. Como eu falei com vocês na introdução também, a gente relembra aqui que você pode fazer referência a regimentos, a leis, a cartilhas, também dá uma boa enriquecida no seu texto. É claro que a gente nunca pode esquecer da parte cultural literária, né? Que é fazer menção de livros, menção de filmes, menção de músicas ou outras obras artísticas que vão dialogar com o tema. E, claro, a forma comparativa, onde a gente estabelece semelhanças ou diferenças com outras realidades, outros países, outras épocas, outros momentos. A gente sempre tem que lembrar, pessoal, quando a gente fala da redação do Enem, na parte de desenvolvimento, da coesão e da coerência. Cada parágrafo, vocês têm que lembrar disso, tem material disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, vocês têm que fazer uso dos conectivos, que vão indicar a progressão na argumentação. Eu trouxe alguns para vocês. Em primeiro lugar, além disso, outro fator relevante, ademais, por conseguinte, que aí o seu leitor ele vai compreender que você está trocando de argumento, mas de uma forma suave, de uma forma fina, de uma forma interessante, gostosa de estar se fazendo essa leitura. É claro que evitar ao máximo repetir ideias, evitar ao máximo repetir conectivos, evitar ao máximo repetir palavras. Então, estudem muito sinônimos, estudem muito, leiam muito principalmente, tá? Para enriquecer o seu vocabulário e você conseguir fazer a colocação. É claro que é necessário vocês se conectarem à tese que vocês estão propondo. Vocês proporam uma tese lá na introdução, então é necessário que o seu desenvolvimento esteja relacionado com a tese. E claro, pessoal, não jogar informação solta, não jogar informação que não se conecte com o seu tema, que não se conecte com a sua argumentação, que não se conecte com a sua tese. É necessário você fazer esse filtro daquilo que você vai colocar, senão vira uma grande colcha de retalhos, que no final dá até uma redação, mas não vai ser uma trançagem, não vai ser um texto que foi muito bem teado, tá bom? Dando sequência, pessoal, a gente fala um pouquinho sobre o que a gente evita no nosso desenvolvimento. Primeira coisa, listar argumentos que não tenha nenhuma explicação. É necessário sempre, pessoal, a gente citar os fatos, mas você falar sobre esses fatos, falar sobre esses dados, tá? Não adianta você só colocar lá por colocar. Não vai te ajudar em absolutamente nada na sua argumentação. Repetir a introdução é um erro crasso que é muito cometido, tá? Você vai citar coisas que você trouxe na introdução, mas você não vai repetir a sua introdução, tá bom? Trazer alguns exemplos que são irrelevantes, exemplos muito locais, exemplos que são muito desconhecidos e exemplos que são distantes do tema. Cuidado também com as contradições, pessoal. Trazer ideias opostas não é trazer ideias necessariamente contraditórias, tá? Você pode trazer se o assunto lhe permitir.
Eu tratei disso com vocês quando a gente falou sobre desenvolvimento, tá? Trouxe um exemplo prático, relembrando só o tema, que são os desafios para o combate à intolerância religiosa no Brasil. O primeiro parágrafo eu escrevi da seguinte forma: em primeiro lugar, a ausência de uma educação voltada para a diversidade cultural contribui para a perpetuação da intolerância religiosa no país. Isso porque, ao não debater as diferentes manifestações de fé no ambiente escolar, cria-se um espaço para a manutenção de preconceitos e práticas discriminatórias. Nesse sentido, segundo a Constituição Federal de 1988, a educação deve promover o pleno desenvolvimento do cidadão, o que inclui o respeito às diferenças culturais e religiosas. No segundo parágrafo, eu coloquei dessa forma: além disso, a impunidade diante de crimes de intolerância religiosa reforça a continuidade dessas práticas. Muitas vítimas não denunciam por medo de represálias ou descrença no sistema judiciário, e quando as denúncias são realizadas, frequentemente não resultam em punição efetiva. Dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos indicam que, apesar do aumento no número de ocorrências registradas, o índice de responsabilização dos agressores ainda é baixo, o que evidencia a falha do poder público em coibir tais crimes. Olha que eu cito coisas que eu trouxe na introdução, principalmente quando eu falo do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas eu não cito o dado que eu trouxe lá. Eu tenho só uma relembrança daquilo que eu coloquei lá. Nesses dois parágrafos que eu escrevi para vocês, a gente tem o primeiro parágrafo. Eu estou falando que a educação é um dos fatores desse problema, né, da intolerância religiosa. Enquanto no segundo parágrafo eu falo como a impunidade agrava o problema da educação. Então, sem educação, vai ter intolerância religiosa. Com a impunidade, eu pioro essa situação. Eu faço com que ela seja mais catastrófica ou mais ampliada, dependendo do contexto. Ambos estão conectados com a tese e fundamentados com um repertório que seja válido, tá bom? Aqui eu só repeti o slide. Então vamos lá, pessoal. Já fizemos essa atividade, só que agora em vez de 15 minutos, vocês vão ter 30 minutos para vocês fazerem o desenvolvimento do assunto, tá? Mesma coisa, material está disponível lá no Google Sala de Aula. E não saiam do nosso momento, do nosso encontro, porque a gente vai, né, falar ainda sobre a conclusão, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro. Então, bora lá, pessoal. Vocês já têm os textos base, os textos de apoio. Fiquem à vontade, o tempo de vocês começa agora. Estou por aqui, pessoal, só para lembrar.
Vamos lá, pessoal. Terminamos o nosso tempo para o nosso desenvolvimento. Quase que eu esqueço. Para o nosso desenvolvimento, então vamos todos voltando para cá para seguir para a parte final da nossa aula de hoje. Enquanto a gente segue a aula, pessoal, coloquem aí no chat, ou se alguém quiser falar, pode falar também. O que vocês acharam do tempo de 30 minutos para vocês escreverem o desenvolvimento? Conseguiram? Foi tranquilo? Foi difícil? Me falem aí, por favor. Narielle, Malu, Emanuel. Me digam aí. Estava no meio do segundo desenvolvimento. Você vê que é o treino, né? A partir de agora, todo treino que vocês colocarem, pessoal, coloquem 1 hora. Eu preciso escrever a redação inteira em 1 hora. Quanto mais treinarem assim, vai ficar mais fácil para vocês escreverem a redação lá na hora do Enem. Pode ser. Se você já tem esse diagnóstico, Malu, já dá uma sintetizada na hora de estar fazendo, tá bom? Hoje a gente vai passar só um pouquinho das 9, tá, pessoal? Vai ser muito não, 5, 10 minutos no máximo das 9 horas. De fato, Narielle, é por isso que é importante fazer o projeto de texto. Salvo engano, o Eduardo falou com vocês na semana passada. Faz o projeto de texto e aí faz a escrita do Enem, faz a escrita da redação, fica mais fácil. Então vamos lá, gente. Conclusão e proposta de intervenção. Para a gente finalizar o conteúdo da aula de hoje. Como a gente sabe, conclusão vai ser o parágrafo que encerra o texto. Então, a gente precisa fazer um fechamento para ele. A primeira coisa que é esperada da conclusão é que haja uma retomada da tese. Então, a gente fez a tese na introdução, falou sobre ela no desenvolvimento e a gente retoma lá na conclusão. Além disso, eu preciso apresentar qual que é a proposta de intervenção, né? É tão importante, pessoal, a proposta de intervenção, que ela é uma competência exclusiva. A quinta competência, a competência de número 5, ela é exclusiva para a proposta de intervenção. Então, o que é a proposta de intervenção? Sugerir ações que são concretas e factíveis, tá? São ações que são possíveis de serem realizadas pelos órgãos governamentais, né? Tanto pelos órgãos governamentais, quanto pela própria população em geral. Qual que é a estrutura esperada de uma conclusão? A conclusão tem que ter entre 5 e 7 linhas, ou entre 4 e 6 linhas, também está tranquilo, tá? Mas normalmente tem entre 5 e 7 linhas. E dentro da conclusão, o que tem que ter? Primeira coisa, uma síntese da argumentação, tá bom? Então, vocês devem retomar os pontos mais importantes que foram tratados lá no desenvolvimento. Tem que ter a proposta de intervenção completa, né? Detalhando qual que é a sua proposta, quem vai fazer, aquelas 5 questões, né? Quem, como, quando, por quê e onde, né? Ou fazer um detalhamento mais completo. Então, além disso, o que tem a proposta de intervenção? A proposta de intervenção vai apresentar os 5 elementos, já falei com vocês. Quem faz o quê, como, para quê, qual a finalidade e detalhar como que isso pode ser feito. Primeira coisa que tem que ter, pessoal, que a gente precisa identificar na proposta de intervenção é o agente, quem vai realizar. Ministério, governo federal, governo estadual, municipal, sociedade, um núcleo específico da sociedade, professores, escolas, músicos, técnicos, enfim. Eu preciso dizer quem vai realizar. E normalmente, pessoal, uma boa proposta de intervenção tem a integração de 2 ou mais atores da nossa sociedade, tá? A ação em si, o que será feito? O que será feito?
Seja de criar campanhas, seja de fazer palestras, seja de ações efetivas, endurecimento de leis, enfim. Além da ação, a gente tem o meio, o modo. Como que essa ação vai ser implementada? Vai ser colocando campanhas? Vai ser incluindo na disciplina no currículo escolar? Vai ser fazendo convênios com universidades, com hospitais, com instituições privadas? Qual a finalidade? O porquê que eu estou propondo aquela ação? Por que eu acho que essa ação vai reduzir ou vai ter impacto no tema que eu tenho da redação do Enem? Então, nos exemplos que eu trouxe, qual que é o objetivo dessa ação? É reduzir a violência? É combater os preconceitos? É ampliar o acesso a algum direito específico? É melhorar a qualidade de vida de uma determinada população? Então, eu preciso explicar qual que é o meu objetivo. E o detalhamento, que é o que vai tornar a proposta específica. Por exemplo, eu estou sendo o específico do específico. Campanhas publicitárias transmitidas em horário nobre na televisão e redes sociais para alcançar maior abrangência. Além disso, pessoal, tem o que a gente tem que evitar na intervenção, que são as já conhecidas propostas genéricas. O governo tem que resolver o problema, a sociedade precisa se unir, ou então trazer soluções utópicas, que faz as atividades que vocês fizeram no nosso último encontro. Acabar com todos os crimes. Primeiro que, muito difícil acabar com todos os crimes, em uma semana se torna ainda mais difícil. E faltar detalhamento. Eu tenho uma proposta, mas eu não explico a minha proposta. Então, a minha proposta acaba sendo vaga. Se alguém do alto escalão do governo pegar a minha proposta, ele não vai conseguir compreender como ele vai fazer isso. É muito fácil dar a ideia. Dizer como que vai executar, talvez pode ser um processo mais complicado. E, obviamente, pessoal, uma proposta de intervenção que vá contra os direitos humanos, né? É preciso assassinar todos os assaltantes. Poxa, isso aí vai totalmente contra a qualquer direito humano, que mesmo que a pessoa tenha cometido um crime, ele tem que ter direito a um amplo julgamento com amplo direito à defesa, tá? E aí eu trouxe um exemplo, né, da proposta de intervenção, da conclusão em proposta de intervenção. Portanto, embora a liberdade de crença seja um direito fundamental garantido pela Constituição, a intolerância religiosa ainda constitui um obstáculo para a plena convivência cidadã no Brasil. Olha eu retomando a minha tese, citando a minha tese de novo. Para enfrentar essa questão, o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, deve incluir no currículo disciplinas e projetos que promovam a valorização da diversidade cultural e religiosa, por meio de palestras, debates e materiais didáticos específicos, com o intuito de reduzir preconceitos desde a formação básica. Ademais, o Poder Judiciário, em articulação com os órgãos de segurança pública, deve intensificar a fiscalização e punir de forma efetiva práticas discriminatórias, garantindo maior proteção às vítimas. Dessa forma, será possível construir uma sociedade mais justa e tolerante. Nessa proposta de intervenção, pessoal, nessa conclusão, eu trouxe a retomada da tese, que eu falei anteriormente. Eu citei quais são os agentes, Ministério da Educação, escolas, Poder Judiciário, órgãos de segurança. Eu expliquei quais são as ações, que no caso é as palestras, a educação para a diversidade, mais a punição dos crimes cometidos. Eu disse quais são os meios, por meio de palestras, por meio de materiais didáticos, por meio de uma fiscalização mais rigorosa. Eu explico o porquê que eu estou propondo isso, que é para garantir a redução de preconceitos e garantir respeito a todas as crenças, as pessoas de todas as crenças. E aí eu detalho. Início na educação básica
e articulação institucional. Ok, pessoal? Antes de eu falar para vocês, antes de eu passar para vocês a finalização, né, a parte de conclusão. Algumas dicas finais. A conclusão não é para trazer novo argumento. Lugar de novo argumento, falei com vocês, é lá no desenvolvimento. É lá que você vai trazer novos argumentos. O tom da sua conclusão, o tom da sua proposta de intervenção tem que ser propositivo, realista e respeitoso aos direitos humanos, claramente. Sempre que possível, divida a proposta em 2 ou mais ações articuladas, em 2 ou mais agentes de realização. Então, não coloca tudo em cima do governo, não coloca tudo em cima da sociedade. Sempre tenta dividir, porque para quase todos os problemas, cada parcela da população, cada instituição pública ou privada pode contribuir. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Me deem um ok aí no chat, por gentileza. Se não ficou nenhuma dúvida, pessoal, me deem um ok rapidinho no chat, por favor. Não saiam ainda, porque eu vou explicar qual vai ser a dinâmica agora, tá? Só me deem um ok aí no chat. Pronto. Emanuel já disse, sem dúvida. Presumo que os outros também não tenham. Pessoal, a dinâmica é a mesma, tá? 15 minutos para vocês fazerem a conclusão. Tentem ao máximo fazer a conclusão em 15 minutos. Aqui vai ficar aberto, a sala vai estar aberta, tá? Eu estarei aqui disponível com a câmera e microfone fechado. Vocês não vão precisar mais retornar para a sala, tá? Fechou a conclusão? Vocês vão fazer o seguinte. Deixei um formulário lá no Google Sala de Aula, que é onde vocês vão escrever a redação de vocês para eu poder corrigir durante a semana. Professor, eu preciso mandar a minha redação hoje? Não, não precisa. Mas quanto antes você mandar, antes eu te dou o feedback. Tá bom, pessoal? Me falem aí se ficou alguma dúvida. Se não ficou, a proposta é a mesma, tá? A proposta é a mesma. Eu vou colocar aqui o nosso cronômetro em 15 minutos. E ele vai estar rodando aqui até o final, tá? Terminou o tempo, vocês vão ouvir o sininho, né? Do final do tempo. E aí acabou o tempo de vocês. Podem concluir. Ah, professor, não deu tempo de eu concluir a minha proposta de intervenção. Podem terminar. A ideia é que vocês consigam terminar todas as redações da agora para frente em 1 hora. Mas não conseguiu? Não é problema. Tentem treinar o máximo para isso. Finalizou? Aí vocês vão lá para o Google Sala de Aula e coloca o texto de vocês lá no Google Sala de Aula, tá? O texto de vocês lá, pessoal, é digitado, tá bom? Então, digitem o texto lá para eu poder corrigir, tá bom? No mais, beijo no coração. Qualquer dúvida, eu vou estar por aqui, tá? Pelo menos até o tempo acabar. Fiquem com Deus, ótimo final de semana, tá bom, pessoal? Boa sorte e que o tempo comece. Boa escrita para vocês, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.